Fala galera desse canal, aqui é o Pastor Vital e hoje eu estou aqui nesse cenário maravilhoso, nesse cenário lindíssimo aqui de Brasília para gravar um vídeo especial. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o meu testemunho, muitas pessoas têm curiosidade, um pouco da minha história até chegar nesse ponto da minha vida. Mas antes de prosseguir com esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse em nosso canal, Vital Santos Gospel, ativasse o sininho, curtisse e comentasse o nosso conteúdo, porque assim você vai estar nos ajudando a crescer com esse canal. Bora de história? Bom, a minha história é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir bastante aqui a minha história, o meu testemunho, e eu tenho certeza que isso vai edificar muitas pessoas. Eu nasci em uma pequena cidade no estado da Bahia chamada Campo Alegre de Lourdes. Tem alguém aqui? Se tiver, já comenta aqui no nosso vídeo, de Campo Alegre de Lourdes, Bahia, que fica no agreste baiano, no semiárido. E lá, nesse lugar onde nós nascemos, um lugar muito humilde, muito pobre, com meses de vida, o meu pai e a minha mãe, eles se mudam para Santa Catarina. Então nós saímos do estado da Bahia, do agreste baiano, e fomos para o sul do país. Mas meu pai parece que tinha um espírito de cigano, nos leva para uma outra região da Bahia, agora já no centro-oeste baiano, chamada Santa Rita de Cássia, num lugarejo muito pequeno chamado Itiquira. E lá o meu pai, nesse período eu já estava com 3 anos de idade, o meu pai deixa a minha mãe, e a minha mãe tinha 4 filhos com o meu pai, ele acaba indo embora. Minha mãe acaba conhecendo o meu padrasto, que ela hoje é casada há quase 30 anos com o meu padrasto. Meu padrasto nos assume nesse lugarejo chamado Itiquira. E meu irmão, a nossa vida nesse lugar foi uma vida extremamente sofrida, de muita pobreza, sabe? De muitas dificuldades, sabe? De muita privação, muitas vezes até de alimento. Uma casa, por exemplo, a gente demorou muito tempo para conseguir um lugar, um pedacinho de terra para construir um casebre. E meu padrasto, ele tinha um problema com alcoolismo e a gente a gente sofria muito com essa situação do meu padrasto. A minha mãe sofria, nós sofríamos. Depois a minha mãe teve 2 filhos com o meu padrasto e aí a nossa vida prosseguiu. Passado algum tempo, eu tenho uma irmã chamada Vitória Maia, inclusive ela tem um canal no YouTube muito legal, Vitória Maier, eu vou deixar aqui o link do canal dela na descrição. Ela vem para Brasília, ela é a nossa irmã mais velha, ela já está com 40 anos, ela vem aqui para Brasília e aos 17 anos, eu saltei bastante na história para resumir para você, eu venho para Brasília, para o Distrito Federal. E a minha vida aqui em Brasília, ela começou também na correria, muito sofrida, desempregado, depois eu comecei a trabalhar em padaria, depois eu comecei a trabalhar como chapeiro, fazendo hambúrguer, fazendo lanche em uma lanchonete. Depois eu comecei a trabalhar como office boy em um escritório de contabilidade. E aí eu comecei a ter um contato com essa área de contabilidade. Hoje eu sou contabilista e já estou nessa área, já tenho uns 17 anos da minha vida dedicados a essa área. E durante todo esse período da minha vida, a minha vida era sempre na prostituição, na bebedeira. A grana que eu ganhava, basicamente eu, claro, pagava as minhas contas, mas eu investia muito tempo da minha vida nessa questão de beber, de farrear, de curtir e assim por diante. Nesse período, voltando um pouco na história, lá ainda no lugarejo chamado Itiquira, na Bahia, eu tinha por volta de 12 anos, 13 anos, por aí, vai um casal de missionários de Rondônia para pregar, para plantar uma igreja naquele lugar. E aí, com o passar do tempo, minha mãe tem um contato com o Evangelho. Eu me lembro de uma história interessante, que quando minha mãe foi batizada com o Espírito Santo, ela chegou lá em casa e ninguém sabia o que era Espírito Santo, nós não tínhamos contato com o Evangelho lá naquele lugar. Minha mãe chega em casa orando, falando em línguas e gritando e alegre, inflamada pelo fogo do Espírito Santo. E eu falei, não, vou ter que matar esse pastor enlouqueceu, minha mãe está louca. Olha para você ver a que ponto leva a ignorância. Esse foi o primeiro contato que nós tivemos com o Evangelho através desse casal de missionários, pastor Aparecido e pastor Adelaide. Mas voltando aqui para a minha história de Brasília,
mesmo tendo esse contato com o evangelho lá na minha juventude, eu ainda não quis esse evangelho. E aí eu continuei uma vida de farra, uma vida de curtição aqui no Distrito Federal. O que aconteceu? Nesse meio tempo eu fiz uma filha, a minha filha que eu amo tanto, a Maria Clara, né? Ainda no período onde eu não conhecia o evangelho, onde eu ainda não tinha contato com o evangelho, eu tive a minha filha e eu sofri um acidente de carro. Num período onde que eu estava bebendo, estava na farra e na madrugada voltando para casa eu sofri um acidente de carro. Fiquei com meu coração mais fragilizado, mas mesmo assim eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. E aqui eu faço uma pausa na minha história para te dar uma dica. Não perca tempo fora da presença de Jesus. A melhor coisa é servir Jesus. Um dos meus maiores arrependimentos é não ter confessado Jesus, entregue a minha vida para Jesus, lá ainda quando eu ouvi falar dele entre 11 e 13 anos. Eu perdi muito tempo da minha vida no mundo, na bagaceira, fazendo coisas que não deveria fazer. Mas aí eu conheci a minha esposa, a Cristiane, e eu tentei levar a Cristiane, a minha esposa, para a vida que eu levava, para farra, para bebedice, para bagaceira. Ela até chegou a experimentar um pouco isso, ela já conhecia o evangelho, já era crente há 10 anos quando eu a conheci. Eu tentei tirar ela desse caminho, desviar ela, no nosso dizer, no meio evangélico. Mas aí, um mês de relacionamento, ela chegou para mim e deu um ultimato. Ela disse assim: se você não se converter, se você não me assumir, não colocar um anel no meu dedo, eu vou acabar com esse relacionamento. Não dá mais para mim, eu não aguento, eu não posso ficar longe de Jesus. Esse mundo que você vive, esse mundo não me pertence. Eu soltei uma gargalhada na cara dela, falei, jamais. Eu tinha muitos contatos de muitas mulheres no telefone, mas algo ali me prendeu a minha esposa. Depois eu fui descobrir que ela estava fazendo campanha de oração pela minha vida, mas algo ali me prendeu. E eu acabei, de certa forma, cedendo a esse pedido dela. Certo dia, em certo momento da nossa vida, nós já estávamos morando juntos, pouco tempo em que nós estávamos morando juntos, nós sofremos um acidente de carro, o meu segundo acidente de carro, um acidente muito grave. O carro em que nós estávamos pegou fogo, pessoas foram de helicóptero para o hospital, foi um acidente assim muito grave, e porém comigo não aconteceu nada, eu saí andando deste acidente, assim como eu saí andando do acidente anterior. Meu coração ficou muito fragilizado com isso e eu acabei num culto dentro da minha casa, por isso a importância de cultos nos lares, eu acabei confessando Jesus, entregando a minha vida para Jesus. Um mês mais ou menos depois que eu fiz isso, um pastor chamado Ricardo Nascimento chega na minha casa. Alô, pastor Ricardo, um abraço, comenta aí, compartilha, porque o senhor faz parte dessa história, com um projeto de abrir uma igreja. Só que tinha um detalhe, eu tinha um mês de convertido, eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia nem o que eu tinha feito mesmo, para ser sincero. E ele, com esse projeto, acaba resumidamente abrindo essa igreja, só que nessa igreja só tinha no máximo 6 pessoas, a minha família e a família desse pastor. E aí começa um pouco da minha vida ministerial. A minha vida ministerial, eu nunca fiz parte, eu nunca fui aquele crente de banco, eu sempre fiz parte de liderança e isso foi crucial para o meu crescimento ministerial. E aí no decorrer da história, resumindo, a gente começou no Evangelho, eu comecei a estudar a palavra, trabalhar com o pastor na liderança, trabalhar como braço direito do pastor, e isso foi uma bênção para a minha vida ministerial. De repente o pastor segue um outro rumo, eu fui consagrado a diácono, presbítero, e aí eu tenho um encontro com o Ministério Adete, e ali no Ministério Adete eu fui consagrado ao pastoreio, assumi uma igreja antes ainda de ser pastor, ainda como presbítero, e hoje eu sou pastor consagrado, filiado às convenções e tal, através do Ministério Adete. E aqui, resumidamente, essa é um pouco da minha história. Nós já plantamos muitas igrejas, ganhamos muitas almas para Jesus e creio que eu estou apenas no início da minha caminhada. Por que eu estou contando aqui um pouco da minha história?
porque eu sei que ela vai edificar vidas, mesmo resumidamente aqui para você, mesmo ocultando aqui muitos fatos importantes da minha história, eu sei que ela vai edificar alguém que sonha ministerialmente, alguém que está numa vida fora da presença de Jesus. Ao assistir um vídeo como esse, ele pode ser provocado a entregar a sua vida para Jesus. Então, meus amados, eu espero que esse testemunho tenha edificado vocês. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comenta e compartilhe o nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Eu espero você no próximo vídeo aqui do canal Vital Santos Gospel. Até a próxima!